Se eu disser gostava de explicar os tempos verbais ou gostava de ir à praia, tenho a certeza de que vou ter alguns ouvintes brasileiros a estranhar. E estranham mesmo. Recebo muitas mensagens do lado de lá do Atlântico a perguntar-me se gostava não está no passado, se eu não deveria dizer gostaria. Vou tentar explicar a situação o melhor que sei. Comecemos por gostaria e depois vamos falar do gostava. Gostaria é uma forma verbal usada de forma semelhante em Portugal, no Brasil e nos outros países de língua portuguesa. Em Portugal e nos países do lado de cá do Atlântico, chama-se a gostaria uma forma do modo condicional. Eu gostaria, tu gostarias, ele gostaria. Estamos a falar do modo condicional. No Brasil, as mesmas formas são chamadas futuro do pretérito do indicativo. São consideradas um tempo verbal e não um modo. Mas porquê? Por que razão é que há estes dois termos diferentes para as mesmas formas que têm o mesmo uso? Isto acontece porque, como têm vários usos e vários significados, os especialistas do lado de cá acabaram por dar um nome e os especialistas do lado de lá acabaram por dar outro nome. É apenas uma questão de terminologia e não de diferença real. Este tempo barra modo verbal serve para muitas coisas. Serve para falar de uma condição. Eu iria se ele me convidasse, e é daqui que vem o nome que usamos cá em Portugal, o modo condicional, mas também serve para falar de algo que aconteceu depois de um momento no passado, só anos depois falaria de novo com ela. Ele só falou com ela no futuro do passado, no futuro do pretérito. Mas esse futuro do pretérito está no passado em relação ao nosso tempo presente. Depois, estas formas verbais também servem para fazer pedidos mais polidos ou expressar um desejo. Eu gostaria de um café, eu gostaria de ir à França. E é ainda mais complicado do que isto. Agora, reparem, todos estes usos que eu acabei de descrever são iguais cá e no Brasil. Não mudam. O que muda é o termo linguístico usado para designar as formas verbais. As designações linguísticas, é preciso sublinhar, são apenas etiquetas técnicas, que nos ajudam a falar do sistema verbal, mas não limitam o uso das formas verbais que nós temos ao nosso dispor. Agora, quanto ao gostava, em Portugal eu posso dizer eu gostava de ir ao cinema. E este gostava está no pretérito imperfeito do indicativo. O termo também é usado no Brasil. No Brasil também existe o pretérito imperfeito do indicativo. E é usado nos outros países todos de língua portuguesa. Mas há uma pequena diferença de uso. Em Portugal nós usamos o pretérito imperfeito indicativo para falar de algo que acontecia com frequência no passado. Eu no ano passado ia muito ao ginásio. Ou algo que era real ou estava a acontecer num determinado momento do passado. Eu vivia em Lisboa há 3 anos. Eu vivia. Ou então serve para fazer pedidos ou expressar desejos. Eu queria um café. Eu gostava de ir à França. E este último uso é muito antigo. Faz parte do sentido tradicional deste tempo verbal, aparece registado nas gramáticas, mas há uma pequena diferença de uso no Brasil. Os brasileiros não costumam usar o pretérito imperfeito indicativo para fazer pedidos ou para expressar desejos, principalmente com o verbo gostar. Não dizem eu gostava de ir à praia, dizem eu gostaria. No entanto, por outro lado, já usam esse tempo verbal com o verbo querer, com o mesmo sentido. Eu queria um café, e aí é igual tanto no Brasil como cá. Há esta pequena diferença de uso, localizada em particular no verbo gostar, mas não estamos perante nenhum erro, nem do lado de lá do Atlântico, nem do lado de cá. Estamos apenas perante uma pequena diferença de hábitos muito localizada e, no caso do gostaria, de uma diferença terminológica, não de uma diferença de uso. O que eu posso garantir é que fazer um pedido usando o pretérito imperfeito do indicativo não é erro, faz mesmo parte da nossa gramática e por isso quando um ouvinte brasileiro me ouve a dizer eu gostava de dizer alguma coisa, não está a ouvir-me a cair num erro. Poderia acontecer, mas não é o caso. Está apenas a ouvir-me usar o pretérito imperfeito do indicativo com um dos sentidos tradicionais desse tempo verbal.